Olá, olá, boa noite. Boa noite, Fati, Ávila, muito boa noite. Alex, Rafael, Luciano. Vamos chegando aí, pessoal. Boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui nos Gurias Gremistas de Quaraí, no nosso episódio Gremista Apoia Gremista. Bem-vinda, Kel. Vamos chegando, deixa eu ver aqui os nossos convidados, se já estão por aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, Consulado Feminino de Quaraí. Boa noite, Dali Grêmio. Isso aí, Rafael, boa noite. Muito obrigada. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Trapos 1903, que faz bandeiras e confecciona faixas e bandeiras. Fez a nossa bandeira de mão aqui, das gurias gremistas. E a Cels Laser, que trabalha com a personalização de MDF, acrílicos e outros materiais. Esse aqui é o nosso porta-copos e o nosso enfeite de chimarrão. Então acompanhem lá os nossos patrocinadores, Trapos 1903 e COs Laser. Keila, boa noite, bem-vindas. Vamos ver aqui, deixa eu chamar os nossos convidados. Já vou chamar aqui. Consular. Estou chamando aqui os nossos convidados. Boa noite, Grêmio Fut 7. Bem-vindos, muito obrigada. Ligados na live, isso aí, show de bola, muito boa noite. Que legal, gente. Eu já mandei os convites aí. Já vou avisando pro pessoal que às vezes tem alguns recados quando ficam 3 pessoas na tela. Aí, Luciano, bem-vindo. Tudo bem? E aí, tudo? Muito. Tudo legal. Estou aqui no clima de casa agora, né? Essa pandemia louca. Coisa boa. Tá me ouvindo legal, Luciano? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então tá. Aí a nossa consuleza, Ellen, muito bem-vinda, Cels Laser chegando. Tudo bem, tudo bem. Era isso que eu tava falando pro pessoal antes de vocês chegarem. Às vezes, alguns comentários, pessoal, a gente sempre costuma ler os comentários da galera, tudo aqui, só que às vezes o comentário passa rápido demais, ou às vezes ele fica tão pequenininho que a gente não consegue enxergar aqui. Então, não fiquem chateados se a gente não conseguiu ler o comentário, tá bem? Mas a gente tem todo dentro do coração. Não se preocupe. Vocês estão me ouvindo bem? Super. Tá. Ellen? Tá nos ouvindo? Tá? Então tá. Deixa eu dar fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. Ele está há 14 anos, ele é uma das vozes da Grêmio Rádio Umbro. Nós estamos falando hoje com Luciano Rola. Muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. As gurias gremistas estão super felizes. Olha, tu não tem ideia de um sorriso de ponta a ponta de ter conseguido essa live contigo para falar assim, ainda mais do nosso quadro Gremista Apoia Gremista. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o carinho, né? Sempre valorizando aí consulados pelo Rio Grande do Sul, né? A gente sabe do esforço dessa galera do interior, né, de quanto vocês trabalham e fazem pelo Grêmio e precisam, né, dessa conexão com o clube, agora, no caso, a rádio, né, que está sempre representando vocês aí com o microfone, e muito legal. É uma satisfação aí começar a semana nesse bate-papo aí com todos, falando de Grêmio Rádio, falando do que vocês quiserem, né? Só não me perguntem se eu sei cozinhar, porque eu não sei cozinhar. Essa era uma das perguntas. Mas, bem-vindo aqui, Mingote. O pessoal tá chegando aí, Grêmio 7 mandou bravo. A Natália Mingotti, é jornalista, colega também. Jornalista, colega, olha, muito bem-vinda, Natália. Então, pessoal, Luciano, conta para nós um pouco sobre a rádio, sobre a Grêmio Rádio Umbro, como é que nasceu essa ideia, né? Como é que surgiu? E tu és jornalista, isso? Isso, na verdade, a Grêmio Rádio, ela nasceu de uma necessidade, né? Ela era necessária, ela tinha que nascer. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque
muita gente hoje, muito torcedor e muito consumidor, não aguenta mais algumas rádios convencionais. Com todo o respeito, claro, não que essas rádios não façam um trabalho fantástico, é claro que fazem, né? Mas uma rádio identificada, uma rádio do clube, com uma outra pegada, com uma outra linguagem, ela era necessária e ela nasceu. Então a Grêmio Rádio nasceu lá em outubro, 28 de outubro de 2007, né? Grêmio 4, Náutico 3, pelo Campeonato Brasileiro. E de lá para cá ela veio se fortalecendo, ela foi se fortalecendo, ela foi acompanhando a tecnologia, crescendo, né, nas plataformas, hoje aí com o YouTube, com tanta coisa acontecendo, né? Começou na web, aí migrou para o FM em 2015, quando ela passa a ser Grêmio Rádio Umbro, né, 90.3 FM, e ali caiu a ficha do tamanho da torcida do Grêmio, né, do tamanho da rádio, da linguagem e dessa necessidade. Porque no Rio Grande do Sul se ouvia a Rádio Gaúcha, se ouvia, né, a Guaíba, a Band, a Rádio Grenal agora, no caso, e fazem um trabalho fantástico, né? Mas hoje as pessoas procuram algo mais, procuram talvez um repórter gremista, por que não? Né? Um jornalista, repórter gremista. Um comentarista. Exato. E lá tem o Mazzaropi, tem o Carlos Miguel, tem o Cristiano Oliveski, jornalista e gremista. Né? Tem o Renan Jardim, tem a Jéssica Maldonado, tem o Luciano Amoretti, que é o cara que cuida do Facebook, do YouTube, está sempre na correria conosco. É uma família, mas uma família profissional e uma família de gremistas. Então eu acho que esse é o nosso trabalho. Luciano, já deixa eu aproveitar aqui. Tem uma pergunta aqui do Grêmio Fute 7. Luciano, sim, qual a realidade por trás da fase ruim do Grêmio Futebol 11? Cara, o clube está em dia, né? O Grêmio paga em dia, o salário está em dia. O Grêmio está organizado. O Grêmio está pronto, vamos dizer assim, para encarar 2022 dentro de uma instabilidade econômica, um país que sofre com pandemia. O Grêmio é uma instituição que está realmente bem direcionada nesse sentido. Né? Agora, dentro de campo, a gente sabe, as coisas não estão acontecendo. O Filipão chegou para tentar estancar o que está acontecendo e, obviamente, cobrar também dos jogadores, enfim, porque precisam jogar, né? Precisam dar uma resposta positiva dentro de campo. Porque não está acontecendo. O Grêmio não está encaixando, o Grêmio não está rendendo. E a gente sabe que esse grupo pode dar mais. Esse grupo tem condição de dar mais, entendeu? Dentro de campo. E eu acho que, né, eu como jornalista, como comunicador, como gremista e como integrante da Grêmio Rádio já há muito tempo, né, 14 anos aí, eu acho que a hora é agora de todos nós, né, nós precisamos cobrar, mas saber cobrar. Né? Nós temos que entender o que representa o nosso presidente, o Hamilton, né? o nosso departamento de futebol, a direção de futebol, e dar apoio. Mas, ao mesmo tempo, saber cobrar. E de que forma cobrar? Não é ofendendo, não é no palavrão, não é na violência, entendeu? Esqueçam tudo isso. A gente tem que saber fazer acontecer e saber a representatividade, né? O que representa o torcedor. Então, ele é sócio, vai cobrar igual. Ele não é sócio, mas ele compra a camiseta, vai cobrar igual. Ele não tem dinheiro, ele compra um chaveiro só. Ele é gremista igual, ele vai cobrar. Entendeu? Então, todo mundo está dentro desse processo. Todo mundo está dentro dessa nave. Né? E agora é a hora de todo mundo caminhar junto, ir a pé, né? Nós vamos a pé, né? É até a pé que nós vamos. Né? O gremistada não precisa de avião, não precisa de bicicleta. A gente vai a pé. Então nós vamos a pé, todos juntos, brigando por um Grêmio saudável, por um Grêmio melhor, por um Grêmio que dê a resposta dentro de campo. E isso tem que acontecer. A Grêmio Rádio cobra, a torcida cobra, a imprensa convencional cobra, e a gente torce para que o Grêmio possa sair dessa situação, porque
não condiz, né? A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é uma situação muito, muito triste, né? Encontrar o Grêmio nessa situação. Luciano, temos outra pergunta aqui, também do pessoal do Grêmio Fute 7. Como você, como repórter e gremista, consegue repercutir essa fase do tricolor? Normal, absolutamente normal. A Grêmio Rádio não tem chapa branca, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. Primeiro porque o torcedor do Grêmio é extremamente inteligente. Quem consome a Grêmio Rádio, né, e as outras também, o torcedor sabe fazer a leitura do que está acontecendo. Né? O torcedor ele consegue diagnosticar. Ele não é bobo. Então, a repercussão é essa. A gente fala aquilo que a gente vê, cobra da forma como tem que cobrar, mas com inteligência, entendeu? A crítica ela tem que ser sempre construtiva, jamais destrutiva. Então, à medida que você consegue entender isso, até como torcedor, sem patifar, sem ir para uma rede social com uma metralhadora na mão, você consegue também raciocinar e ajudar o clube. Agora é óbvio que quem tem que fazer acontecer é a direção do Grêmio, são os jogadores do Grêmio. Né? Nós não entramos em campo, a gente vai na garganta, no gogó. Né? Agora na pandemia é com controle remoto na televisão, não tem o que fazer, né? Ou no radinho. Então a gente vai mandando energia. E esses caras precisam entender, né, o que o Grêmio representa, né? O clube está em dia, é um clube extremamente preocupado, né, com todas as questões que envolvem o futebol. Né? Todo mundo diz, política e futebol. Cara, o futebol precisa da política. Como a política precisa do futebol. Nós vivemos de política. Nós vivemos de futebol também. Isso é uma coisa que está entrelaçada, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Agora, o que precisa acontecer sempre é o meio termo. Você faz futebol e faz política? Claro que pode fazer, desde que você saiba, né, como fazer, de que forma fazer. Né? E o Grêmio é um clube que, durante muitos anos, a política do clube se fortaleceu, cresceu e contribuiu. Muita coisa foi que aconteceu dentro do clube, dentro de um processo de reestruturação. Muita coisa legal aconteceu com a política. Né? Agora, desde que seja algo saudável, né? Como tudo na vida. Né? Uhum. Então, eu acho que é por aí. A gente vai continuar cobrando. A Grêmio Rádio ela tem esse papel, ela tem essa necessidade também, né? A gente tem essa coisa do torcedor de poder falar, de poder gritar, né? Aos quatro ventos, que a gente não está satisfeito, que tem que mudar. Mas, como eu costumo dizer, na elegância, né? A gente vai na classe, vai na boa, porque ali tem profissionais, tem pessoas que querem vencer, que querem produzir, mas futebol é complicado também. Né? A gente, às vezes, a bola bate 300 vezes na trave e não entra, daqui a pouco tu fica lamentando. Né? Mas que o Grêmio tem que melhorar e está devendo futebol, a gente sabe. Tu falou isso na elegância, Luciano. Eu lembrei que eu sempre comento com a Ellen, né, a respeito de política de uma forma geral e da elegância também, porque nada a gente ganha no grito. Hoje até a gente falava isso, né? A gente não ganha as coisas no grito, a gente tem que conversar, né? Tem que ter esse equilíbrio todo. Então, Ellen, tu gostaria de falar alguma coisa, né? Acho que na outra... Sim, não. Agora até ele comentou sobre isso, que eu ia fazer uma pergunta para ele, que eu vejo muito. Como é que é para ti trabalhar no clube onde tu é torcedor e sócio? Porque a gente vê muito, né, nas transmissões, às vezes, da Rádio 1, inclusive que eu olho, eu gosto de escutar e ver vocês ali pelo Facebook. E realmente aquilo que colocou, às vezes, que perde o controle, que está ali bravo, porque, que nem agora, nessa fase que o Grêmio anda. Sim. Tanto que até às vezes as expressões do Mazzaropi eu chego a rir, mas há um certo tipo de nervoso e tal. Mas como é que é para vocês, porque vocês lidam, querendo ou não, né, com os dois lados. O lado que tu tem que apresentar para o torcedor, mas ao mesmo tempo você é torcedor e tem uma atenção. E acredito que vocês têm muito mais essa atenção do que nós. É difícil, assim, porque tu tem que trabalhar, porque primeiro, tu tem que profissionalmente, tu tem que colocar a rádio no ar, né? Tu tem que ser profissional, né?
A gente tem que conduzir uma jornada esportiva durante 4 horas, 5 horas, enfim. Entendeu? Então, tu tem que... A Jéssica Maldonado no plantão, o Renan Jardim, o Márcio Neves na reportagem, o Olivesque se preparando para narrar, o Faturi, né? Eu, o Igor, enfim, todos nós, né? O Mazzaropi, o Carlos Miguel, todo mundo tem ali o seu papel, todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Né? Isso aí, quanto a isso, é tranquilo. Mas, na hora do jogo, tu tem que saber segurar, né? Saber levar a coisa. É difícil, é difícil. Eu torço e sofro e estou ali trabalhando e apresento. E aí tem que segurar, sabe? E aí tu respira, tu conta até 3. Porque quando eu viro a chave, eu digo, cara, eu não estou na arquibancada mais. Há muito tempo eu não estou mais na arquibancada. Eu tenho muita saudade, né, de voltar para a arquibancada, ou de estar na arquibancada. Claro que em algumas folgas, né, na época, agora antes da pandemia, todo mundo me vê na arena, porque eu tô mesmo de folga, eu vou, porque eu sou torcedor. Né? Mas é difícil. Quando assim cai a ficha, eu digo, não, eu estou trabalhando. Mas eu digo, mas e agora? O que eu faço? Eu sou torcedor. Então, sabe, tem que saber levar, dosar isso, mas é muito difícil. Quando o Grêmio perde, a gente sai extenuado, triste, acabado. As pessoas não têm a dimensão do que é sair de uma transmissão com uma derrota nas costas. A gente sente tanto quanto vocês. Né? A Jéssica, por exemplo, no sábado, a gente saiu, praticamente ninguém dá tchau um pro outro, às vezes. A gente só arruma nossas coisas e sai da rádio, da comunicação, e a gente só quer a nossa cama, quer chegar em casa e, tipo, entendeu? E é ruim, para dormir é ruim. E os jogadores, a direção, todos, eles têm que entender esse sentimento nosso. O quanto isso mexe com a gente, entendeu? O emocional, a nossa vida com o Grêmio, ela é lado a lado, né? É horrível. Eu mesmo, no último jogo agora, para dormir é complicado. Como pode isso acontecer, né? O futebol mexer tanto na nossa... interferir tanto na nossa vida, né? E, Luciano, agora, vendo tu falar, assim, além de ser torcedor de arquibancada, né, que nem a gente diz, aquela cobra criada de arquibancada e tal, e aí depois vira o narrador, assim, deve ser bem difícil mesmo para ti controlar essas emoções, porque o torcedor de arquibancada, às vezes, a maioria das vezes, a gente perde a noção, né, a gente perde a noção, assim, de, tipo, por que não tá, por que não sei o quê, né, e imagina, aí chega naquele momento ali louco para gritar uma coisa que... E aí tem que dizer, não, só um pouquinho, aqui eu sou profissional, né, sou torcedor, mas também profissional também, né, isso deve ser bem difícil mesmo. É muito complicado, desde o início, né, desde o início. Sim. Porque o nosso papel ali é levar informação para o gremista, né. Nós geramos, a Grêmio Rádio, ela gera conteúdo, assim como o site do clube, a TV Grêmio, né, a gente está sempre gerando conteúdo. Agora a plataforma, tem a Grêmio Play, então, umas plataformas, o pessoal está sempre correndo atrás para levar conteúdo. O torcedor nunca está satisfeito, por quê? Porque ele quer sempre o melhor e ele sempre vai cobrar. E quando a gente tem o microfone na mão, é óbvio que o torcedor, tu está com o microfone na mão, tu tem que cobrar. Tem que falar na direção, tem que falar do jogador que não está rendendo, né? E a gente fala mesmo. Quem escuta a Grêmio Rádio, quem está com a Grêmio Rádio e quem vem com a Grêmio Rádio, nós não passamos pano. Nós não somos chapa branca. Agora, nós temos um máximo de respeito por quem está lá dentro, porque não é fácil. Não é fácil. Né? O Romildo Bolzan Júnior, eu posso dizer com toda tranquilidade, é um baita presidente, é um baita administrador, é um baita ser humano. Agora, erra e acerta. E ele sabe que na condição de presidente, ele vai ser elogiado e vai ser cobrado. Vai ser cobrado. E eu falei isso nas últimas transmissões, que ele é muito grande. O presidente está acostumado. O presidente sabe apanhar e sabe receber elogio. Então a hora é agora. Se agora chegou a hora da cobrança, todo mundo vai cobrar do presidente, sim, e tem que cobrar. Tem que cobrar da direção para que o Grêmio saia dessa situação. Porque o Grêmio não é só a direção. O Grêmio não é só o funcionário que fecha o portão. Não é só o pessoal do quadro social. O Grêmio são mais de 9 milhões de torcedores. Né? E é como eu falo, se o Grêmio chegou aonde está e chegou nessa condição,
é porque a sua torcida carregou o Grêmio. Ninguém chega aonde o Grêmio chegou de graça. Nós nascemos em 1903 e o Grêmio está de pé. Por que o Grêmio está de pé? Por causa de uma paixão, por causa de um vício. O estádio, o Olímpico, a Arena, a Baixada, isso nunca foi estádio, isso é uma catedral, é uma igreja nossa, né? É uma religião. Nós dormimos sob um efeito quase que de drogas, porque o Grêmio ele mexe com o nosso emocional, entendeu? É uma coisa muito maluca, assim. É um sentimento muito diferente. Temos outra pergunta aqui, Luciano, do Real Rodrigo. Luciano, como será a explicação se o clube cair estando superavitário? Sabemos que os clubes grandes normalmente caem por desorganização financeira. Exatamente, mas aí um abraço para ele. Legal a pergunta. Aí que tá, o futebol permite isso. Porque às vezes você pode estar quebrado financeiramente e conquistar títulos. Você pode estar quebrado financeiramente e chegar numa decisão. Como você pode estar bem estruturado em tudo dentro do clube e o futebol dentro de campo não render nada. Porque o futebol permite que isso aconteça. Por isso que o futebol é uma cachaça. Por isso que a gente é apaixonado pelo futebol. Agora, é óbvio que é complicado de explicar, é complicado para explicar um clube superavitário chegando numa segunda divisão, é óbvio. Eu estou junto com o torcedor, é uma coisa surreal, né? Vou dar um exemplo, em 1991, o Grêmio foi rebaixado. O Grêmio foi rebaixado à segunda divisão em 91. E o Grêmio estava decidindo uma Copa do Brasil, naquele ano decidiu uma Copa do Brasil, com o Criciúma. Perdeu a final, mas foi. Porque quando você pensa, o time está mal, o time não sei o quê, não vai chegar. Está tudo errado, não tem dinheiro, está endividado, está quebrado, não vai chegar. Agora que não vai chegar. E às vezes chega. Mas por quê? Porque o futebol ele permite que isso aconteça. Agora, eu quero um Grêmio superavitário, eu quero um Grêmio equilibrado, quero um Grêmio ajustado, mas quero um futebol bem jogado, dentro de campo, e que o Grêmio possa sair dessa situação. Eles precisam tirar a gente dessa situação, né? E eles, os jogadores, né? Eu não vou entrar em campo. Tu não vai entrar em campo. E se pudéssemos, com certeza nós estaríamos lá dentro, de chuteira, com a camiseta, dando balão para tudo que é lado e carrinho, e levantando todo mundo para cima, né? É verdade. Mas, Luciano, agora pegando o gancho dessa tua fala, assim, dando carrinho e tal, tu acha que faltou vontade? Eu acho que contra o São Paulo, por exemplo, o Grêmio fez um bom jogo, né? Assim, dentro do que o Grêmio foi melhor, talvez, do que o próprio Grêmio, né? O maior adversário do Grêmio é o Grêmio, né? Acho que melhorou, acho que o time já está com mais vontade, está um pouco mais organizado. Contra a Chapecoense também correu até o fim, lutou para segurar os 2-1, né? Tanto que conseguimos sair com a vitória. E não empatamos no Morumbi por um detalhe, foi uma fatalidade, né? Um erro ali e tal. Mas eu acho que vontade não. Sinceramente, eu não quero acreditar que os caras não estão afim com salário em dia, né? Eu não posso acreditar nisso. Por isso essa confiança, entendeu? Por isso essa coisa de ainda acreditar. Porque a gente tem tempo ainda, né? Tem todo um segundo turno. Então, mais do que nunca, a cobrança tem que vir, né? Luciano, a Vanessa perguntou assim, ó, Luciano, querido, qual a tua perspectiva referente às novas contratações? Cara, o Vila Sante, bom jogador. Ele é um jogador que no Cerro ele, né, ganhou oportunidades. Agora, vamos ver no Grêmio. É muito complicado, né? O Borja é um jogador extremamente experiente, acostumado a grandes jogos, né? Teve uma conquista fantástica na sua carreira, que foi a Libertadores de 2016, com o Atlético Nacional da Colômbia, que era um baita de um time, né? Um puta de um time. Né? E o Borja também é outro jogador que daqui a pouco pode aí da liga agregar, né? E acho que tem tudo para crescer. Acho que tem tudo para poder mostrar o seu futebol. Ele mesmo teve essa vontade assim, de vestir a camisa do Grêmio. E o Vila Sante agora é outro jogador que a gente vai acompanhar também. Esse recém chegou, né? Então, eu acho que esses jogadores eles precisam fechar a boca, como todos. Aliás, como qualquer jogador. Fecha a boca e trabalha. O negócio é trabalhar.
e tentar dar a resposta dentro de campo. Porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Esses jogadores, eles vão ser cobrados também. Né? O primeiro jogo tu alivia, o segundo tu alivia, até o terceiro ali. A partir do quarto jogo, quinto jogo, velho, todo mundo, né, tá na mesma panela. Mas eu tô confiante, principalmente no Borja. Eu acho que o Borja pode ter um segundo turno interessante, dependendo do que for acontecer, né? Vamos torcer pelo Filipão também, que o Filipão possa ajustar, enfim, definir uma equipe que o Grêmio ainda está usando, né? O Filipão ainda está utilizando, uma hora já utilizou o Rafinha, agora o Wanderson, né? Agora voltou o Thiago Santos, já entrou o Lucas. O torcedor não gosta, né? Mas tem que entender que o processo é difícil, é uma transição também que a gente está passando, na verdade. Então a gente tem que esquecer a Libertadores de 2017, a Recopa, a Copa mudou, é um outro time, é uma outra, entendeu? Mudou tudo. E agora a gente precisa torcer para que as coisas possam ir se ajustando, né? E a gente possa colher frutos ali na frente. Primeira coisa, escapar da Série B. Né? E aí, em 2022, conseguir projetar uma coisa melhor e melhorar essa situação. Vamos acompanhar. O Real mandou outra pergunta. Oi. Pode falar. Deodorado mandou parabéns pro Luciano. A Cacá Alves Dias. Luciano sempre dando voz a nós. E o Rodrigo Júnior, baita live. Fico contente. Eu acho que a gente tem que valorizar sempre a torcida do Grêmio. Porque se o futebol chegou aonde chegou, se muita gente hoje tem uma casa legal, um carro legal, agradeça ao torcedor, cara. Porque nós colocamos dinheiro no sistema. Né? Somos nós que injetamos dinheiro no futebol. Né? Somos nós aqui, os apaixonados, os loucos, os translocados, os traquinas da vida. Né? Somos nós que a gente não mede esforço para fazer por um clube de futebol. Por isso que essas pessoas que estão dentro do clube, que conduzem o clube, elas precisam entender que vidas que estão na volta, né, fazem muito pelo Grêmio e que precisam do Grêmio. O Grêmio coloca feijão e arroz na mesa de muita gente. O futebol é importante para muita gente. Muita gente acaba se beneficiando e sustentando uma família em função do futebol. O futebol ele é uma realidade. O futebol, a gente tem que abraçar o futebol. E a gente tem que tentar dar ao futebol. A gente tem que contribuir ao futebol. E não ficar só se servindo e sugando o futebol. Assim vale para um clube. Não tem que sugar clube, não tem que desviar dinheiro. Cruzeiro tá... Eu estou entristecido, estou triste. Tem rivalidade? Nós temos. Só que eu quero ganhar do Cruzeiro na primeira divisão. Eu quero golear o Cruzeiro jogando a Série A. Eu quero tocar do Cruzeiro jogando a Série A. Eu não quero isso pro Grêmio. Eu não desejo para ninguém isso, a não ser para os vermelhos. Os vermelhos eu cerco, a gente cerca. Entendeu? Porque faz parte da nossa rivalidade. Agora, o Grêmio tem que sair dessa situação. Então o futebol é isso, gente. O futebol é uma coisa muito maluca. A gente tem essa necessidade de ver a nossa instituição bem fortalecida, saudável, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que lutar sempre por isso. Né? Por isso que eu confio sim na direção, apesar de toda a dificuldade, dos erros, mas eu ainda dou um voto de confiança e eu acho que o torcedor tem que apoiar a direção nessa reta final, mas não deixar de cobrar. Tem que continuar cobrando. Cobrar firme, muito firme da direção e dos jogadores. Luciano, o Real... Tem uma pergunta aqui só a Ellen. Tá, eu faço a pergunta e depois o Luciano responde a tua. Na tua opinião, qual seria um possível fato novo para mudar essa realidade do Grêmio? Cara, fato novo não existe, cara. É correr, é entregar, se entregar. Entendeu? Dentro de campo, se não vai dar na qualidade, se o Grêmio não está conseguindo encaixar, se a transição está lenta, se os laterais não estão... Cara, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Uma força, talvez, de Marte, de outro planeta. Alguma coisa vai ter que acontecer. O fato é que quem está lá dentro vai ter que tirar o Grêmio dessa situação. Dando carrinho, sabe? Lutando até o final, gritando com bandeirinha, xingando o árbitro dentro de campo, fazendo pressão. A gente vai ter que tirar o Grêmio dessa situação de qualquer maneira. Né? Porque a gente está vendo que o Grêmio está com dificuldade dentro de campo. Se a gente for falar aqui de futebol, por exemplo, eu acho que a transição do Grêmio é muito lenta.
Eu acho que o Grêmio ainda está num processo que o Filipão está tentando fazer encaixar essa máquina. Algumas coisas deram certo, já melhoraram um pouquinho, outras ainda não. O sistema defensivo do Grêmio, talvez um pouco mais sólido. Muita gente acha que o Jeromel, por exemplo, já não está rendendo mais o quanto ele estava rendendo. É uma opinião do torcedor. Mas isso cabe numa discussão com o Mazzaropi, com o Carlos Miguel, né, que são mais da estratégia. Né? Então, e a gente já discutiu muito isso na Grêmio Rádio. Mas eu acho que vai ter que ser na base do coração, entendeu? Da porrada mesmo, né? Como se diz, né? E eu acho que se o torcedor estivesse na arena hoje, na arquibancada, essa situação aí seria diferente, porque a torcida do Grêmio ela é muito forte. A torcida do Grêmio ela é diferente. A torcida do Grêmio ela faz toda a diferença. Ela joga junto e ela não deixa a peteca cair, entendeu? A geral do Grêmio é impressionante, cara. Os caras não precisam de combustível ali. Ali eles cantam na raça, no amor, entendeu? Na alma mesmo. Então, isso aí enxerta no torcedor, no resto do estádio, algo inexplicável, entendeu? E infelizmente a gente vive uma pandemia. Infelizmente. Mas isso vai passar. Vai sim. Ellen, gostaria de falar algo? Raquel Sanches colocou, depois que tu começou a trabalhar na Rádio Umbro, ficou mais fanático ou aprendeu a segurar um pouco mais a onda? Ah, cara, eu não sei. Eu acho que eu sou apaixonado por ele. Então, é difícil. A minha carreira no jornalismo ela foi totalmente do avesso. Porque eu trabalhei em outras rádios e tal, mas nunca na Gaúcha, nunca na Band, na Guaíba e tal. E ouvi muita gente falar, tu não vai pegar um microfone desse porque tu é muito gremista. E de fato, eu acho que isso pesou muito, assim. Porque nenhum maluco chefe de esportes daria talvez um microfone para mim, da forma como eu sou pelo Grêmio. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Não é à toa que eu estou 14 anos dentro do Grêmio, com pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo, né? Eu amo aquela gente toda lá. Então, eu tenho uma paixão pelos meus colegas de trabalho, pelas pessoas que estão lá dentro, pelos funcionários. São pessoas que dão a vida pelo Grêmio. Saem de casa às 6h30 da manhã, 7 da manhã, passam um dia lá dentro. Sabe? E essas pessoas a gente tem que ter maior carinho, maior respeito, né? O seu Verardi, que já faleceu, a tia Ema, que também passou pelo Grêmio, recentemente a nossa Mel, né, que Relações Públicas, que agora foi embora para o Canadá, mas trabalhou muitos anos no Grêmio, deu a vida pelo Grêmio, a Gabi, a Gabriela, que trabalha, né, junto com a gente, enfim, todo mundo, a Pátia, a Patrícia, tá? Todo mundo, o nosso repórter fotográfico, né, o Lucas Webel, que é um cara fenomenal, enfim, todo mundo. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua essência, todo mundo tem uma história legal para contar no Grêmio. E eu não seguro minha onda, não consigo segurar. Na verdade, a gente chuta a cadeira lá dentro mesmo, a gente dá soco na mesa quando a bola bate na trave. Não tem como. Né? Claro que eu consigo raciocinar para manter a jornada no ar, isso eu consigo, né? Mas por dentro é muito complicado, cara. Eu sou fanático, eu sou apaixonado, eu sou lunático pelo Grêmio, sempre fui. Não me vejo assim, isso é desde a infância, né? Eu sou criado no bairro do Olímpico. Eu sou cria do Olímpico, né? Então é muito complicado falar de uma paixão, assim. É uma relação muito intensa que eu tenho com o Grêmio. E isso me faz sofrer muito. Isso é muito desgastante. Assim. Eu me desgasto muito com o Grêmio, sabe? Tipo, o Grêmio ele mexe com o meu emocional assim a ponto de eu perder a fome, de eu perder o sono e olha, eu já quebrei eu já quebrei a porta do meu apartamento aqui, do meu quarto, num gol do Grêmio. Eu tenho uma voadora na porta, assim, sabe? É uma relação muito, eu não vou dizer doentia e tóxica, mas é uma relação muito pesada, muito maluca mesmo. Mas muito intenso. É do jogo.
Mas sabe, Luciano, que esses tempos eu comentava com a Ellen, né, a respeito do futebol de uma forma geral, assim. E pegando, vamos pegar o exemplo do Grêmio, é mais que o futebol 11, é mais do que qualquer coisa. Eu conversava com a Ellen, eu digo, é o cara que corta a grama para manter organizado, é o cara que limpa o estádio, é o que trabalha no bar. Eu digo, assim, ó, é isso que o jogador, às vezes nós, na nossa cabeça de torcedor, às vezes a gente acha assim, o jogador ele tem que ver que existem N pessoas atrás para o show acontecer, para as coisas acontecerem. Para a roupa dele estar limpinha lá, alguém lavou. Alguém teve que lavar, alguém teve que cuidar do vestiário, cuidar da limpeza, cuidar... Então, assim, ó, quando a gente fala, quando se perde um sócio, por exemplo, por uma fase ruim do clube, não se perde só ali esse dinheiro ali, que é para dar para jogador, eu não vou dar dinheiro para jogador. Meu bem, tu dá dinheiro para toda a estrutura do clube, toda a estrutura, de uma forma, sabe, do cozinheiro, da faxineira, de todo mundo que trabalha, né? É que a gente só enxerga o jogador, né? O jogador do 11, né? Do futebol 11. Mas, tipo assim, é uma família inteira que depende, né, disso. O clube ele é feito por milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. São vários funcionários, eu sempre falo. E outra, as pessoas ruins, assim, passam, entendeu? O jogador ali que não sabe cruzar uma bola, que não sei o quê, até falam do Cortez, né? Cortez não sabe cruzar, todo mundo pega no pé do Cortez, pega... Cara, daqui a pouco esses caras vão embora. E o Grêmio fica. E qual é a essência? Qual é a raiz? É o clube. O que é ruim vai passar. A tempestade passa, não passa? Depois, às vezes, vem o sol, vem a calmaria, não vem? Então vamos aguentar. A gente vai aguentar no osso do peito, porque a gente sempre aguentou. A gente sempre aguentou. A gente vai xingar, vai brigar, vai bater panela, tem que bater, tem que fazer barulho. Mas a gente vai continuar amando e carregando esse vício, essa paixão, entendeu? Então eu falo, daqui a pouco passa. Não gosta dessa direção? Daqui a pouco termina. Daqui a pouco vem outra. E assim vai continuar o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Vai continuar. Vai ganhar mais uma Libertadores, vai ser tetra. Vai perder um Grenal, vai ganhar um Grenal de goleada, vai perder daqui a pouco pro Santos, vai ganhar de novo do Bahia. Cara, a vida vai seguir e nós vamos continuar atrás do Grêmio até o fim. Até o fim. O futebol é feito de altos e baixos, então também a gente nunca vai estar só por cima, ou também nunca vai... É uma coisa assim... E às vezes a gente não aceita, mas é o que acontece. Você falou assim da geral e do teu sentimento, eu compartilho totalmente, tanto que eu tenho uma tatuagem, né, escrito: o sentimento vai além da razão, com o coração nas cores do tricolor, porque é muito surreal. Minha primeira experiência foi no Olímpico, né? E a Avalanche, o negócio é inexplicável, tanto que a geral tá aí há 19 anos para mais, então... é um grande sucesso, e tu vê tanto que as pessoas de fora, os torcedores de outros times, enfim, até os jogadores, quando vêm pro clube, pontuam muito, que muitas vezes chama a atenção, e eles vêm pela torcida, pelo que o Grêmio é a torcida, porque... Que nem a despedida do Renato, o que todo mundo falou, o que era aquilo? Em meio à pandemia, mesmo assim, o torcedor foi lá, se despediu, fez homenagem, que tu não vê nos outros clubes. É porque eu tô... Não é que assim, a não ser aqui. É a cultura do Grêmio, é o coração do Grêmio. É realmente uma coisa que a gente não tem imensidão do tamanho que é. E a Rádio muitas vezes é aquilo, não sei se porque eu gosto do trabalho de vocês, mas eu vejo muito que realmente é a voz do torcedor, vocês representam a gente, o que a gente quer falar, vocês não têm rodeios, que nem falou ali, quando tem que tocar, tu fala, tu cobra, tu faz. E eu lembro, é muito engraçado, tanto que agora, antes da live, eu estava comentando, Karen, com o Luciano, que eu estava tentando lembrar em qual canal eu vi ele pela primeira vez no YouTube, e o que me marcou foi, o pessoal estava apresentando ele falando que ele ainda pegou e falou bem assim, que era o Grêmio, relacionou o Grêmio com a questão que nem do irmão mais velho, que a gente até dá uma cutucadinha, puxa a orelha, mas se alguém, né, toca,
a gente já não deixa. E que Ah, o não. Grêmio era praticamente assim, que se tocasse no Grêmio, mexeu com o Grêmio, tu mexeu com 9 milhões de pessoas para mais. E aí, foi ali a primeira vez que eu vi o nome do Luciano, nesse canal do YouTube, com outros gremistas. E depois, em 2019, eu lembro que eu estava no Facebook e alguma das páginas do Grêmio repostou um vídeo dele já na rádio e colocando que ele representava 100% do torcedor, onde ele dizia, eu lembro que mais me marcou que ele gritava, sabia que ele estava um pouco alterado assim, e ele dizia que aqui não era a casa de Irene, que tinha que respeitar, que a gente tinha sim, que a gente ia lamber a ferida, que a gente sabe lamber, mas que ninguém ia bater o Grêmio. A instituição Grêmio, ele pontuava muito isso, e ali foi quando eu comecei a escutar a Rádio Umbra, foi quando eu comecei a seguir o trabalho do pessoal, porque eu me identifiquei sim, ele me representou, e é o que nem ele fala, a gente sabe quando a gente perde, a gente sabe quando tá errado, a gente sofre, a gente chora, a gente se irrita, mas que sim, a gente quer que continuem respeitando o nosso Grêmio, que respeitem cada um que está lá, independente da situação, mas que também, quando a gente quer cobrar, a gente cobra, a gente põe faixa na guete, a gente faz isso, que não tem essa função de, não vamos fazer, não vamos isso, não vamos aquilo, porque não, a gente faz, e isso daí foi em 2019, tanto que ele ainda comentou do Jesus, que todo mundo, idolatrava e tal, e ele disse, a gente podia perder de 15-0, mas o pessoal tem que respeitar, ele pontuava muito isso, e desde ali, então, eu virei fã dele e comecei a ver, assim, realmente mais de perto o trabalho, tanto dele quanto da Grêmio Rádio Umbra. Eu agradeço de coração. Eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação, entendeu? Porque a gente está representando vocês, então a gente tem que dar voz ao que está acontecendo, né? O Oliveira também, todo mundo lá se entrega, o Rodrigo Faturi, é o mesmo sentimento, a gente sai extenuado, a gente sai, quando termina uma jornada, para vocês terem uma ideia, a gente vai embora para casa, assim, é como se a gente tivesse corrido uma maratona. A gente sai cansado. E não é só o físico, é o mental. É o mental, é o psíquico. A gente sai acabado, arrebentado de uma transmissão. Fora a voz, que a voz às vezes vai para longe. A gente, perde a voz e aí tem que se recuperar. E no outro dia a torcida do Grêmio vem de novo. Então, quando esse recado que tu está falando aí foi para jornalistas do centro do país que ficaram dando letra para a torcida do Grêmio ou para o clube, porque tem muito cara que gosta de aparecer em cima do Grêmio. O Grêmio é muito grande, né? O Grêmio é trampolim para muita coisa, né? Então tem muito cara que gosta de surfar na onda. Essa que é a real. Não, aparecer e também dizer assim, quando o momento está ruim, é crise. Essa aqui é crise. Crise. A primeira palavra que a mídia, assim, tem muito surfista, tem muito surfista aí, né? Tem muito surfista que gosta de pegar, só vai na onda, né? Na pior. É onda da crise, então eu vou nela. E a gente tem que saber blindar. Por isso que eu confio muito na inteligência do torcedor. Eu falei isso e vou repetir. O torcedor tem que saber o que está consumindo, né? Cuidado com o que vocês estão consumindo. Entendeu? Prestem atenção nas críticas. A crítica construtiva, não a destrutiva. A crítica inteligente. Porque tem cara que quer like, que quer curtida, quer ganhar. Cheguei em 20 mil seguidores. Eu tô cagando para quantos mil seguidores eu tenho. Se eu tenho ou não tenho. Eu poderia ter um seguidor. E para esse um seguidor, eu tenho que entregar minha alma para ele. Entendeu? E é isso que a Grêmio Rádio faz. A gente não tá nem aí. 28 mil, 70 mil, é grande coisa, cara. Ninguém quer curtida, quer like. A gente quer fazer um trabalho para o torcedor do Grêmio poder fazer com que ele se sinta representado e que ele possa vir junto conosco e brigar por um Grêmio forte. Porque nós vamos morrer um dia, né? Nós vamos passar. E as outras gerações precisam fazer exatamente o que a gente está fazendo. Que aí entra aquilo que eu falei.
2021, se nós estamos aqui hoje de pé, agradeça as pessoas do passado que construíram tudo isso. E, infelizmente, hoje tem muita cobra que fica orbitando no meio do futebol para ganhar dinheiro, para sugar, para arrebentar o clube, ou para arrebentar a torcida, ou para arrebentar o sistema na volta, porque só pensa no seu umbigo, só pensa no seu bolso. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar do Grêmio, a gente tem que cuidar do clube como se fosse um filho, né? Que tu pega e dá carinho, e a hora de dar palmada, a gente vai sentar a palmada. E é isso que a gente faz. Futebol é tão simples, né? Essa relação é tão simples. O Grêmio Fute 7 tinha mandado uma pergunta aqui, ó. Luciano, você acompanha o futebol 7 do Tricolor? Muito pouco, muito pouco. Eu deveria acompanhar mais, né? Eu confesso para vocês. Eu tenho um pouco de resistência porque eu vivo de Grêmio, futebol porto-alegrense no campo, no 11, no profissional, né? Como a gente costuma dizer. Eu não consigo pensar em outra coisa. Para mim é o Grêmio que vai buscar a Libertadores, é o Grêmio que vai me dar o Mundial de Clubes, é o Grêmio que vai tentar o Brasileirão, vai tentar a Copa do Brasil, a Recopa. O resto parece que explode tudo da minha cabeça. Eu só vejo o Grêmio, os caras que vão poder me dar o Tetra da América, o Penta da América, o Hexa da América. É isso que eu penso. Você também pode tirar isso, Luciano. Eu sei, ele pode. Óbvio que eu vou torcer, eu quero o bem de tudo, mas eu não consigo. Isso é uma coisa que eu deveria até me policiar para estar melhor informado, mesmo estando dentro do clube e respirando tudo aquilo, mas eu não consigo. Eu tenho que ver, estou focado no Chapecó, no que esses caras estão fazendo. O Jeromel, eu estou em cima deles. Porque é uma entrega de corpo e alma, Luciano. É uma entrega de corpo e alma, sim. Eu sou honesto. Eu tenho que ser honesto com o meu torcedor. Entendeu? Então, sim. Não me perguntem de nada, assim, porque eu vivo o futebol ali, sabe? Eu vivo o futebol ali. Vamos indicar para o Luciano o podcast das Gurias em Campo. Lá ele vai ter toda a informação do Grêmio, de tudo. Não. Algumas coisas, claro, que a gente está acompanhando, que chegam, eu leio, né? Óbvio que mas assim, tipo, quando tá jogando o Grêmio, acaba tudo, entendeu? Eu não consigo pensar em nada. Já teve jogo do Grêmio simultâneo, uma vez com o Futebol 7, né? Acho que o Futebol 7 estava jogando e tinha um jogo do Grêmio também rolando, assim, não lembro. E aí, tipo, não tem como, não consigo. Aí depois passam o resultado, os guris passam pelo WhatsApp, ó, tá tanto jogo, mas claro que a informação eu tenho, eu recebo, sei como é que tá, as gurias agora. Pô, show de bola. Depois eu vi um pouco do VT e tal, né? Acompanhei as matérias, li. Isso sim, óbvio, a gente fica um pouco mais inteirado, assim. Mas eu vou te dizer que eu não mergulho muito. Eu vou com os caras para estar no pico deles aí. Luciano, gremista historiador, era isso que tu ia ler? Luciano, tem uma pergunta fácil para ti. Jeromel ou De Leon? De Leon. Admiro muito e confio na informação. De Leon. Vamos ver. De Leon. Olha aí, ó, tá respondido. De Leon. Bom, é ruim, a gente fica muito ruim de ler às vezes o comentário. Tem uma galera ali dando boa noite, te dando os parabéns, Luciano, pelo trabalho. Mas valeu. Então, Luciano, show de bola. Pena que a gente tem que acabar, porque senão a gente seguiria falando de Grêmio. Grêmio é emoção mesmo, é alma, olha, eu tô com horário, assim, tipo, eu tô sobrando. Pode mais um pouco, porque a gente tem que atender a torcida do Grêmio. Não tem problema, não tem horário, não. Eu já lavei a louça. Então tá. Eu já lavei a louça. O Real Rodrigo botou só ouço verdades do Luciano. Teve a Delia comentou, hay 1 millón de técnicos, pero son 11 jugadores que entram na cancha. Assim. Ela é uma uruguaia que acompanha o nosso trabalho aqui direto. Um abraço para ela. Aqui, ó, o Maicon anunciou que vai sair do Grêmio no fim do ano. Tu acha que é o fim de uma era do time, já que o Maicon mudou o jeito do Grêmio jogar? Essa é uma pergunta da Kel Sanches. Abraço para a Kel aí, a Kel, futura jornalista, né?
que ela está trabalhando aí, faz um trabalho legal lá na Copeiro TV, né? Cara, tudo termina, né? Namoros, relacionamentos, né? A vida termina, é um ciclo, né? E tudo se renova. A gente tem que agradecer ao Maicon pelo que ele fez, né? E valeu, tá na história do clube, fez o que tinha que fazer. E agora ele sabe que não dá mais, e acho que todo mundo está vendo que não dá mais, o Maicon não consegue jogar 90 minutos, mas isso é uma questão do físico, da idade, né? Agora o Maicon é um grande jogador, tem uma personalidade forte e é um cara extremamente importante para ficar no futebol. Eu tenho muita curiosidade em ver o Maicon trabalhando no futebol, porque ele é um cara que vai ajudar muito e vai agregar muito. E eu sei do que eu estou falando. Eu acho que o Maicon tem tudo para ser, né, um cara que vai ajudar muito, mesmo parando de jogar futebol, né? E ele vai contribuir. Porque existem lideranças negativas e existem lideranças positivas. O Maicon é uma liderança positiva. Né? Sabendo da forma como você se relaciona dentro do vestiário, da forma como você conduz um trabalho, aí as coisas podem melhorar e podem, né, sempre. E óbvio que daqui a pouco pode acontecer de um vestiário rachar. Pode sim. São pessoas, são seres humanos. Né? No meu trabalho, eu posso daqui a pouco ter um problema com alguém. Qual o problema? Vamos sentar, vamos conversar. Às vezes racha. Racha. Claro que racha. E aí, quem é que vai descer? Aí desce o presidente, desce o vice, desce o técnico. Alguém tem que arrumar o negócio. E o Maicon foi um cara que sempre teve... O Maicon sempre foi um cara que esteve pronto para o diálogo. Sempre esteve pronto para o diálogo, para a conversa. Né? E eu acho que ele ajudou muito esse processo também do vestiário. Né? Da forma como muita coisa aconteceu, muita gente falou, né? O vestiário do Grêmio está rachado. Cara, o mundo está rachado. Né? Brasília está rachado. Está tudo rachado. Nós, enquanto sociedade, como cidadãos, a gente precisa fazer alguma coisa, né, pelo planeta também. Não é só o vestiário do Grêmio, a gente tem que arrumar a saúde, a educação, né? Investir na cultura, fazer essa gurizada estudar, sair um pouco do celular e fazer alguma coisa mais, entendeu? Produzir mais. A gente tem que estar atento para tudo que está acontecendo na nossa volta. Não é só o vestiário do Flamengo, do Cruzeiro, não. A gente tem que olhar para o todo. Porque o futebol, ele te ensina muita coisa também. Ele te mostra muita coisa. Né? Então, eu peguei esse gancho do Maicon porque o Maicon é um cara que vai deixar saudades, sabe? E eu quero ver o Maicon trabalhando ainda nos grandes clubes de futebol, ou até mesmo no Grêmio no futuro, por que não? Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos, né, que ele fique trabalhando no Grêmio. Luciano, teve alguns aqui que comentaram, não consegui ler direito, mas a respeito da tal festinha que teve no final de semana. Ali. Pois é, aí é uma coisa muito maluca, porque é o seguinte, o cara tá de folga. De folga tu pode fazer o que tu quiser. Agora, se tu for relacionar ao momento que o Grêmio está vivendo, segura, né? Segura. Não vai na festa. Fica aí. Fica quietinho. Ou, sei lá, pede para alguém. E agora essa mania do celular, todo mundo, né, mete bronca, filme e tal. O que vai fazer? Né? Mas eu não condeno. Está de folga? Ok. Só que o momento era talvez, né, de ficar mais reservado, ficar na sua. Mas isso é do jogador, isso é do atleta, isso é da pessoa, eu não posso aqui, né? Nós já falamos, e várias vezes, sobre festas de jogadores que já aconteceram em outros clubes do futebol brasileiro, e a gente já viu, né? Vários aí, Palmeiras agora também, teve jogadores que foram acuados, né, pelo torcedor. Né? Não... E, aliás, eu me posiciono, eu não faria, eu não iria. Não iria pelo momento. Agora, estando de folga, pode. É a folga do cara. Pode. Faz o que quiser. Faz o que quiser. Agora, o momento tem que ter sensibilidade. Né? Não é o momento. Vou ficar em casa, tem palavras cruzadas, vou ler jornal, né? Vou ver um filme. Hein, Luciano? Me parece também um momento, de uma forma geral, também
por mais que tenha todas essas funções de distanciamento, nós passando por essa crise, querendo ou não, a gente está tendo uma crise, a gente só tem 10 pontos. Tipo, tem N momentos aí que a gente pode comemorar no que vem, né? Eu acho que dá pra comemorar. Óbvio. Mas vir, tranquilo, faça o que quiserem das suas vidas. Só que eu fico só pensando assim, tomara que não, que aqueles que participaram da festinha se aparece um com Covid. Tomara que não, sabe? A gente fica assim, tomara que não. Mesmo com toda a precaução, com tudo, é complicado isso, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, é muito complicado, né? Mas é folga, eu não posso fazer nada, é folga. Folga, eu não iria. Eu, na minha folga, vou fazer um bolo de laranja, que eu nem sei fazer, mas faria, entendeu? Eu vou ler um livro, sei lá, vou catar coquinho no jardim, qualquer coisa, mas não iria, fica na tua, fica na boa, né? Sensibilidade. Agora, se for, ok, beleza. Agora, quarta-feira, 3 pontos, 2-0 no Cuiabá, e a gente vai aplaudir. Aí, sábado, contra o Bahia, na Arena, 1-0, gol de Canela, 1-0, 3 pontos, vamos bater palma. Né? Aí, contra o Corinthians, no outro sábado, 2-1 no Corinthians. No último minuto, um gol de escanteio. Valeu, mais 3 pontos. É isso que a gente quer. Simples. É simples. Nós vamos cobrar. Isso nós vamos cobrar. Pode ter certeza. Luciano, o Alex comentou assim, ó, deixa eu ver assim, ó, o que tu acha da geral estar tão parada? Devia se pronunciar e não apenas fazer notas. Não, mas aí que tá. A geral ela é fundamental. Não tem. A geral ela pode tanto se manifestar por nota ou presencial. A geral ela sabe levar a situação toda. Porque a geral é muito importante. A geral é extremamente importante porque a cultura da geral, a raiz, ela tá junto com o cheiro do cimento. E isso que eu quero dizer é que também está impregnado, mesmo os torcedores que não estão lá com a geral, né, naquele espaço onde eles ficam. Porque a gente tem o mesmo sentimento. Entendeu? Isso aí, na verdade, é um grande laço. Porque a geral é um pouco sei lá, o Manuel, que está lá do outro lado, com a família dele, na cadeira, e o Manuel e a família dele é um pouco da geral que está lá do outro lado cantando também. Porque nós somos um só. Nós somos um. Não tem, entendeu? Só muda o endereço, muda o teu cabelo, tu tá de batom, eu não tô. Mas o coração, nosso coração tem 3 cores. E isso aí não quer dizer nada. A geral ela vai continuar sendo importante de qualquer jeito. A geral ela é fundamental para ligar na tomada e não sair mais, entendeu? E a torcida vem junto, joga junto. Eu nunca fui de torcida organizada. Eu sempre fui de arquibancada. E eu gritava tanto quanto. Saía sem voz, entendeu? Voltei uma vez de pé descalço, meus tênis voou dentro do... Né? Aliás, não façam isso, né? Não façam o que eu fiz. Uma vez eu toquei os tênis num bandeirinha. Poderia ter prejudicado o Grêmio. O que eu fiz, eu poderia ter prejudicado no Olímpico. Né? O Grêmio perdeu. E tu fez a social, Luciano? Eu era da social, portão 1, e às vezes entrava no portão 10, onde entrava no geral, e ficava lá. Então, eu sempre fui sócio. Sempre fui sócio. Desde 1989 eu sou sócio. Então, eu ia na geral, e daqui a pouco eu estava nas cadeiras, daqui a pouco eu estava na social, daqui a pouco eu estava lá do outro lado, lá em cima nos camarotes. O gremista, ele é plural, gente. Nós somos plural. Nós somos um pouco de tudo. O Grêmio se mistura com o céu, com a terra, com o barro, com a cerveja. O Grêmio é tudo. O Grêmio está em qualquer lugar. O Grêmio, ele se movimenta. O estádio, eu falo muito isso, que o cimento, ele tem vida. O estádio tem vida. A arena conversa com a gente, o Olímpico conversava, nos escutava, entendeu? Tu brigava com o teu namorado, tu ia lá, o Olímpico te ouvia. Ele conversava contigo, ele te acalmava. Essa é a relação que a gente tem, que eu tenho com o Grêmio, entendeu? É muito mais, vai muito mais além do que eu vivo com o Grêmio.
O Grêmio é muito mais, né? Nós somos 9 milhões, 10 milhões de torcedores. A geral do Grêmio é fundamental e ela tem que continuar apoiando, continuar brigando, continuar largando nota. Se acha que tem que largar nota, larga nota. Se acha que tem que ir presencial, bater panela, cobrar, faz também. Mas vamos na classe, né? Sem porrada, sem loucura, porque o Grêmio precisa da gente. A Rosana, ela colocou aqui, ó, sou uma colorada infiltrada aqui, mas admiradora do trabalho e do conhecimento do Luciano com relação ao Grêmio. Admiração total. Rosana Seiber. A Rô, um beijo pra Rô, ela trabalhou com a minha mãe, foi colega, né, da minha mãe, e tá sempre com a gente, uma amiga, e é da família, na verdade, né? A Rô é da família, é colorada, né, secadora, mas é amiga e tá sempre junto aí. A Fatiele colocou, tô fã demais. O Fute7 escreveu, estamos de olho, hein? Colocou assim. Mas eu ponho vibração para vocês positiva sempre. Não fica bravo. Até o Sanches, um clube do tamanho do tamanho da sua torcida. Por isso o Grêmio sempre é gigante. O Luciano entende a importância da torcida como poucos. Eu não tenho, porque é que aí que tá, as pessoas têm que entender, entendeu? É o gremista que está desempregado, é o gremista que está, sei lá, o cara está lá no hospital, doente, entendeu? O cara está indo embora, está com um tumor, está com um problema renal, vai morrer, e ele está ali, né? E é o Grêmio. E teve vários casos de torcedores já hospitalizados, torcedores combalidos, perguntando para a enfermeira, para a médica, quanto é que está o jogo do Grêmio? Está ganhando? E o cara está quase passando já para o outro lado. Então as pessoas têm que entender o que é o Grêmio, entendeu? O que é o futebol. Lá dentro do estádio, tem um engenheiro que ganha, sei lá, 30 mil por mês, tem um faxineiro que ganha 1.200, pega 3 ônibus para trabalhar, tem um vale transporte mal e porcamente para poder chegar, entendeu? Tem o cara que consegue comer um caviar, tomar um champanhe, mas tem o outro que tem dinheiro só para um pastel, para uma bolachinha recheada. E é o Grêmio. Ali acaba tudo. Que nem o pessoal ali do entorno, né? Também agora, falando essa parte ali do Maitá, os bares, as sedes, o que gera, né, de emprego, enfim, de famílias sendo alimentadas por conta da arena, por conta do Grêmio ali. Porque nós vamos lá, a torcida vai lá, vai injetar dinheiro e vai levantar o bairro. Eu torço muito pelo Maitá, torço muito, porque eu nasci na Zenha, sou cria da Zenha, né? O Estádio Olímpico praticamente estava dentro do meu quarto, né? Eu tive esse privilégio. Então, eu quero muito o bem da torcida do Grêmio para que eles possam viver muita coisa que eu vivi. Eu fui um cara muito abençoado assim, pela relação que eu sabe, eu nasci no bairro do clube, entendeu? Então, eu quero que o Maitá se fortaleça, eu quero que o Maitá possa se reestruturar, que a prefeitura, que os nossos governantes possam, né, contribuir, que a própria sociedade, que o próprio cidadão também ali, os moradores que, enfim, que tenham engajamento, né, para que a gente possa levantar cada vez mais o Maitá e fazer, né, o nosso bairro cada vez mais azul, preto e branco. A Zenha vai continuar no nosso coração, limpo, a Baixada, né, está impregnado. E eu costumo dizer, tu vai morrer, eu vou morrer, mas a nossa energia ela vai continuar enquanto o Grêmio existir. A gente, daqui a 400 anos, a sola do meu sapato vai estar ali ainda um pouco da energia aonde eu caminhei, aonde eu transitei. Isso é muito interessante, isso que tu traz, assim, de torcer pelo bairro, de torcer por tudo, porque é isso que traz o futebol de uma forma geral. O futebol movimenta o entorno, movimenta não só os seus, mas o entorno, o que traz. Agora a gente está começando a voltar, entre aspas, ao normal.
como, por exemplo, o turismo. O futebol incentiva o turismo. Quando vem times de outros lugares para jogar, aí eles vão no museu, eles vão na nossa loja, eles vêm, frequentam as nossas lojas, frequentam o bairro. Então, isso é uma estrutura gigantesca que às vezes as pessoas, de uma forma geral, perdem a noção e que ficam só pensando, o futebol, são só aqueles ricos lá. Não, gente, não. O futebol é muito mais do que isso. E aqui, em especial, a gente está falando que o Grêmio é muito mais do que isso. É a nação tricolor representada hoje aqui pelo nosso querido Luciano. Olha, eu fiquei muito emocionada, até não conseguia falar ali quando falou dos doentes. A minha mãe era uma fanática do Grêmio, uma fanática, e ela por 3 anos, o câncer acabou vencendo, digamos assim, e a alegria dela, ou seja, o que era o Grêmio, ela escutava, xingava, vivia aquilo, né, sempre. A minha paixão pelo Grêmio também nasceu por conta dela. Então, assim, isso sim, gente, pelo amor de Deus, se algum jogador do Grêmio vai que caia na nossa live aqui, olha, é muito mais do que vocês nos representarem lá, pessoal. Vocês representam uma nação inteira. Vocês representam a minha mãe, que me ensinou a amar o Grêmio, representam o Luciano, representa a Ellen, representa uma galera, representa, como o Luciano trouxe aqui, o faxineiro, o médico, o dentista, todo mundo que faz o Grêmio acontecer e que vem desde esses 1903, que botou o primeiro tijolo lá. Então, né, a gente tem uma história, a gente tem os nossos antepassados gremistas, né, que a gente também tem que honrar. Luciano, nosso muito obrigada de todo o coração, de toda a alma tricolor aqui, da tua participação nesse nosso quadro aqui, Gremista Apoia Gremista. Nós sempre vamos estar aqui contigo, acompanhando o teu trabalho. Essa paixão, assim, deu para sentir lá nas minhas entranhas, como a gente diz. Ellen, muito obrigada, Ellen. Deixo para vocês as considerações finais hoje. Antes de eu fechar, eu vou contar uma surpresa que nós teremos quarta-feira. Nós vamos iniciar uma nova série chamada Quem Vê Clique Não Vê Corre. E a nossa convidada vai ser a Raíssa, a nossa goleira do Grêmio Futebol Feminino. Tá? Vai ser quarta-feira, às 20 horas, na nossa nova série chamada Quem Vê Clique Não Vê o Corre. Legal. Bom, Ellen, vai primeiro as damas, Ellen. Ai, meu Deus. Bom, né, queria agradecer o pessoal que participou. Peço desculpas, que nem a Karen falou no início da live, corre muito aqui quando é mais de 2 pessoas, então às vezes a gente não consegue acompanhar todos os comentários e, enfim, interagir mais com o pessoal, e até também a questão do tempo. O Iser colocou que o Grêmio não vai cair, com certeza esperamos e a gente confia nisso. Também, né, eu queria agradecer muito, Luciano, por ter nos dado a honra desse momento. Digo como fã também, como consulado feminino de Quaraí e gurias gremistas, porque esse é um quadro que eu trouxe para a Karen aceitou fazer comigo e é uma das coisas que a gente quer, porque é que nem tu falou, não é só o jogador, Grêmio não é só o estádio, somos torcedores, cada um aqui tem, às vezes, idealiza algum projeto com o Grêmio, assim como eu idealizei e comecei. E é muito bom porque o futebol nos proporciona essas conexões, essas amizades que a gente tem dentro de campo, fora de campo, que é uma coisa, assim, literalmente incrível, incrível. Eu tenho tanto pessoal da torcida, jogadores que eu tive a oportunidade de conhecer, não sendo ainda como consuleza de consulado, mas sim como torcedora, como ouvinte, como fã. E para mim foi uma honra participar dessa live contigo. Agradeço em nome do Consulado Feminino, agradeço em nome das gurias gremistas e espero que tu continue representando a gente, né, e fazendo esse baita trabalho. Parabéns para o pessoal, os teus colegas também que estão ao vivo, e tu pode repassar esse parabéns, né, ao pessoal do Grêmio Rádio Umbro, que a gente está sempre acompanhando e vai continuar acompanhando, porque vocês são nossa voz lá dentro, não só nossa, mas de toda a torcida.
E obrigado, pessoal, né, que ficou conosco até aqui. A gente não continua a live porque nós temos hora consular, que já deve ter começado, começa às 21 horas, que o pessoal lá também vai estar falando de Grêmio, enfim, e trazendo algumas ações que existem dos consulados ao todo. Beleza. Obrigada. Sucesso. Valeu. Eu que agradeço de coração, parabéns aí pelo trabalho do consulado de Quaraí, das gurias, né? Continuem assim, brigando, fortalecendo a comunidade aí, a região com os gremistas, né? E agregando cada vez mais. O trabalho de vocês é fundamental, né? Para todo esse processo de crescimento e de cobrança também para o clube, né? A Grêmio Rádio, ela está sempre à disposição, os canais, né, da Grêmio Atividade, do Bola Rolando, a gente está sempre junto, conectado, a Jéssica, o Renan Jardim, todo mundo, né? Seja pelo Twitter, pelas plataformas que vocês têm acesso, né? E eu tô muito contente, muito feliz de participar, e fico aqui até, já deixo para vocês, indicando, né? Conversem depois com a Jéssica, depois chamem o Oliveski, chamem o resto da galera toda, porque também eles têm muita coisa para passar, eles têm muita coisa para dizer, e eu acho que essa conexão que a gente tem com vocês é a melhor coisa do mundo. Porque a torcida do Grêmio, na minha opinião, né? Na minha opinião, é a melhor torcida do planeta. A torcida do Grêmio é uma torcida diferente e a gente sofreu muito para chegar onde a gente chegou. O Grêmio não chegou aonde está de graça. E se chegou, é graças ao torcedor do cimento, ao torcedor que rala para poder levar o Grêmio, né, a sempre chegar no topo. E qual é o topo? Onde nós estávamos contra o Real Madrid, que é onde a gente tem que estar sempre tentando chegar, que é o Mundial de Clubes. E o Grêmio nasceu para ser campeão do mundo. Então que a gente possa um dia repetir, né? Já bateu na trave contra o Ajax, bateu na trave contra o Real Madrid, e a gente vai chegar. O Grêmio nasceu para ser campeão do mundo. Já é campeão do mundo, mas a gente pode chegar mais e vai chegar. Então esse é o meu recado para o torcedor do Grêmio, e não abandonem. O Grêmio precisa de você. Está com dificuldade financeira? Está ruim? Tudo bem, segura. Mas o sócio continua lá contribuindo e pensa sempre assim, as coisas ruins passam, né? Como o tempo, como a tempestade. Depois vem a calmaria, vai vir coisa boa e eu tenho certeza que a gente vai chegar ao Tetra da América. Podem anotar aí. Pode virar meme daqui a pouco? Podem pegar no pé com esse discurso? Podem. Mas o Grêmio vai voltar. E o Grêmio vai chegar com certeza ao topo. Valeu. E com certeza, se chegar, comemoraremos todos juntos. Todos. Eu sempre deixo uma dica de leitura para a galera, ó. Esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler. Como o futebol explica o mundo? Isso, tá? Franklin. Isso. Foer. Isso. Esse aqui é um bom livro para quem gosta, para quem curte aí um pouco da literatura do esporte, do futebol, e fica a minha dica aí, tá bom? Pessoal, acho que a gente acabou não dizendo como é que vocês acompanham o trabalho do Luciano. É na 90.3 FM, Grêmio Rádio Umbro. Vocês podem... Isso. A galera aqui, ó, do nosso Quaraís ou da Fronteira pode pegar ali pela Rádiosnet. Procura ali 90.3 FM, ou vocês têm aplicativo, como é que funciona ali? Pode Também pela plataforma Grêmio Play, né? Grêmio Play, já está funcionando, pelo canal oficial do Facebook e também pelo YouTube, que é outra plataforma em que a gremistada procura muito, né? Então a gente está sempre conectado. Na hora da transmissão no Bola Rolando, vai pelo FM, não quer ir pelo FM, pode ir pelo Face, quer ir pelo YouTube, vai pelo YouTube, e pelo Twitter, em tempo real, sempre na Grêmio Atividade, com a Jéssica Maldonado ou com o Renan Jardim, que fazem o plantão, e estão sempre nessa conexão com o torcedor dentro do Bola Rolando. Show de bola, então. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, até uma próxima. Valeu! Até!